Olá, boa tarde. Nós somos o grupo 3. Vamos apresentar nossa sessão clínica hoje. Nosso grupo é formado pela Carolina Portugal, Camila Abreu, Heloísa Medeiros, eu, Letícia Sudré, Rafaela Perni e Raíssa Duarte. A nossa sênior é a Larissa Aguiar. Bom, a nossa paciente do sexo feminino deu entrada no centro cirúrgico para se submeter a uma revascularização do miocárdio. Alguns dados da visita pré-operatória dela. 33 anos, 150 quilos, 1,65 m. Apresenta alergia a esparadrapo e dipirona. Índice de mal-empate dela, 2. Esse índice de mal-empate é uma avaliação das vias aéreas, que basicamente mostra para a gente quanto a dificuldade de intubação ou não desse paciente, podendo ser classificado de 1 a 4, sendo 1 nenhuma dificuldade ou 4 maior dificuldade. Ela apresenta um índice 2, não apresentando tanta dificuldade assim, e a paciente está internada numa UTI coronariana, intubada por meio de traqueostomia. Solicitações da equipe no pré-operatório: caixa cardíaca, serra cirúrgica cardíaca, afastador finocheto grande, caixa da doutora Amanda, bisturi elétrico e circulação extracorpórea. O tempo cirúrgico estimado, 4 horas e 30 minutos. Bom, então, qual é a nossa atuação nesse pré-operatório imediato, ou seja, nas 24 horas que antecedem essa cirurgia? É muito importante a realização da visita pré-operatória. Ela visa conhecer o paciente, suas especificidades, conhecer a especificidade da cirurgia que esse paciente vai se submeter e orientações. No caso, a nossa paciente está entubada, então a gente não vai poder fazer orientações a ela, mas a gente pode orientar essa família que estiver presente, tranquilizar, explicar quanto ao procedimento, o que pode acontecer ou não acontecer, sempre buscando esclarecer todas as dúvidas possíveis. E a gente precisa conhecer essa paciente com a realização de anamnese, do exame físico, que eu vou falar mais à frente, aprofundado do que a gente vai fazer nesse momento. E é muito importante que a gente conheça a especificidade cirúrgica, conhecer essa cirurgia, conhecer esse procedimento. Então, a gente vai falar agora um pouco do que é essa revascularização do miocárdio. Popularmente conhecida como a ponte de Safena, é uma cirurgia que busca melhorar o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco em pessoas que apresentam obstruções graves nas artérias do coração, as artérias coronárias, ou seja, insuficiência coronariana, usando veias ou artérias saudáveis das pernas, braços ou tórax do paciente para criar um caminho alternativo, ou seja, uma ponte, para o sangue alcançar a área da coronária que estava obstruída e assim conseguir seguir o seu caminho. Essa cirurgia está com tempo estimado de 4 horas e 30 minutos, uma cirurgia longa, né? Bom, e o caso fala também que vai ser necessário a circulação extracorpórea. Então, a gente precisa entender o que é essa circulação. É basicamente um equipamento, uma bomba, que vai ser o pulmão artificial, vai fazer o papel do pulmão. O coração é induzido a parar de funcionar durante essa cirurgia, e então a circulação extracorpórea assume o controle tanto da oxigenação e da circulação, substituindo, como eu falei, a função do coração e do pulmão, dos pulmões, enquanto o cirurgião implanta a ponte de Safena. Terminada a cirurgia, o cirurgião restabelece os batimentos cardíacos e desconecta o paciente dessa bomba. Bom, então, um ponto muito importante é a avaliação do risco cirúrgico. Essa avaliação vai ser realizada através da anamnese, do exame físico e da análise de exames complementares. Então, o caso já traz para a gente o peso e a altura, então a gente pode calcular o IMC dessa paciente e ver que ela está em um grau de obesidade, grau 3, e isso é um fator de risco para essa cirurgia. Além disso, o caso traz para a gente também que ela é alérgica a esparadrapo e dipirona. A gente precisa estar comunicando à equipe sobre essas alergias. Além disso, quando a gente for fazer a organização dos equipamentos, né, dos materiais para cirurgia, a gente não vai poder usar esparadrapo, uma alternativa seria a fita de silicone. Outra estratégia também seria o uso de pulseiras de identificação dessa alergia para essa paciente, para não passar mesmo desapercebido. O exame físico ele precisa ser individualizado e voltado para a necessidade da nossa paciente. Então, nesse caso, num pré-operatório dessa cirurgia, a gente precisa avaliar nesse exame a pressão arterial, o pulso, inspecionar as veias jugulares dessa paciente e se atentar à ausculta cardíaca. Os exames complementares
Não são exames de rotina, também precisam ser individualizados ao nosso caso. Então, os exames mais comuns pedidos antes de cirurgias cardíacas é o hemograma completo, sódio, potássio, cálcio, séricos, a avaliação hematológica, exames de coagulação, gasometria, creatinina, ureia, glicemia, raio-x de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma e cateterismo. Além disso, a gente precisa avaliar esse risco cirúrgico seguindo a escala ASA, que é uma escala muito importante para os anestesistas e para nós também enfermeiros, que avalia o risco desse paciente mediante anestesia. A nossa paciente possui uma insuficiência coronariana, então nós classificamos ela como ASA 4, por possuir doença com ameaça constante à vida. Outro cuidado que a gente teria que ter nesse momento é em relação ao jejum. Porém, a nossa paciente está entubada, provavelmente fazendo uso de sonda de dieta via parenteral. Então, nesse caso, a gente não teria que se preocupar com a questão do conteúdo gástrico dessa paciente quanto à orientação de jejum. Assim, também, a gente não precisa se preocupar quanto ao esvaziamento gástrico e intestinal. O banho pré-operatório, mesmo que no leito, nesse caso, né, vai ser um banho no leito, mas ele precisa ocorrer com o uso de antisséptico e o banho pré-operatório normalmente realizado. É importante também a comunicação com os outros profissionais de todas as informações coletadas nesse pré-operatório, nessa visita, em todas essas etapas. Outro ponto importante é quanto à organização dos materiais para a cirurgia. Como os que a gente já viu no início, foi solicitada a caixa cardíaca, a serra cirúrgica, o afastador, a caixa da doutora Amanda, o bisturi elétrico e o material para circulação, a bomba, né, para circulação extracorpórea. É importante também a reserva da UTI, se atentar aos detalhes do mapa cirúrgico, que a gente vai falar lá na frente, e sempre as especificidades dessa paciente. Por exemplo, nesse caso, a gente não vai levar esparadrapo, mas sim a fita de silicone. E um ponto muito importante é testar todos esses equipamentos antes de levá-los para o centro cirúrgico. Bom, agora nós vamos falar sobre o mapa cirúrgico, que nos traz informações sobre as cirurgias programadas para o dia 1º de junho. Alguns pontos foram observados e destacados no quadro que corresponde à nossa paciente. Primeiramente, a nossa paciente é mulher, mas ela está identificada como do sexo masculino. Isso nos trouxe grande preocupação no que diz respeito à segurança do paciente nas intervenções cirúrgicas. É necessário, que a gente faça a identificação correta do paciente para que ele seja submetido à cirurgia correta. Outro ponto observado é que o cirurgião, Dr. Cláudio, também estará responsável pela cirurgia de fasciotomia, que vai chegar na emergência sem previsão de hora, de início nem de término, mas que possivelmente vai coincidir com a nossa cirurgia, e por isso vai ser necessário a gente solicitar outro cirurgião para ficar de stand-by caso precise substituí-lo. Mais um ponto observado foi que a enfermeira Patrícia está escalada em outra cirurgia no mesmo horário lá na sala 1. Nesse caso, solicitaremos 2 alunos para auxiliar a enfermeira a se dividir entre essas 2 cirurgias. Outro ponto que a gente observou foi que nem todos os nossos materiais estão disponíveis. A gente só tem um bisturi elétrico, e por isso os outros equipamentos a gente vai ter que solicitar a CME. Por fim, a nossa equipe está desfalcada. Está faltando um enfermeiro perfusionista especializado, para a manipulação da circulação extracorpórea, porque a SEC, ela exige que tenha um enfermeiro especializado em perfusionismo. Então, a gente precisa trazer esse enfermeiro para poder realizar a manipulação dela. Bom, gente, a nossa paciente ela será submetida a uma longa cirurgia de 4 horas e meia de duração. E é por isso que a gente precisa pensar no posicionamento dessa paciente, já que o risco para desenvolver lesões por posicionamento cirúrgico foi estudado pela professora Camila, que então criou a escala ELPO. Mas o que é a escala ELPO, É uma escala usada para avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico do paciente. Leva em consideração 7 fatores de risco, como o tipo de posição cirúrgica, o tempo de cirurgia, tipo de anestesia, superfície de suporte, posição dos membros, comorbidades e a idade do paciente. A pontuação dessa escala varia de 7 a 35 pontos, sendo considerados de baixo risco pontuações de 7 a 19 e alto risco pontuações de 20 a 35. Ou seja, quanto maior o score, maior o risco do paciente. Aqui, nós realizamos o score da nossa paciente de acordo com a cirurgia dela. Então, no tipo de posição cirúrgica, nós temos a supina, tipo de anestesia é geral, a superfície de suporte é o colchão da mesa cirúrgica de espuma convencional, mais os coxins feitos de campos de algodão,
Na posição dos membros, nós temos em posição anatômica. De comorbidade, tem a doença vascular e a idade do paciente entre 18 a 39 anos, né? A nossa paciente tem 33 anos. Então, de acordo com o procedimento da nossa paciente, a sua pontuação na escala ELPO é de 17 pontos, que mesmo sendo baixo, né, de acordo com a classificação, não descarta os cuidados para a prevenção dessa ocorrência de lesões por posicionamento cirúrgico. Bem, sobre enfermagem no transoperatório, a gente entende que esse transoperatório é o período de transição do pré-operatório para a sala cirúrgica e aí da sala cirúrgica para o pós-operatório. Nesse transoperatório, a gente vai fazer a recepção do paciente no centro cirúrgico, checar o nome do paciente, sala de cirurgia, documentação, exames, anotações, encaminhar o paciente para a sala de cirurgia quando ela estiver 100% pronta para receber ele, revisar a equipe no centro cirúrgico, o material disponível. A gente vai também organizar essa sala operatória. Antes de receber o paciente, né, na sala operatória, a gente deve garantir que tenha sido feita a desinfecção das superfícies, organizar todo o material para o procedimento. E lá na sala pré-anestésica, é desejável que seja um ambiente tranquilo, que não estimule muito o paciente a ficar agitado, garantir ele apoio, segurança, garantir que a sala operatória esteja pronta para poder transferir ele. No checklist, a gente faz antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de operação. Como funciona? Antes da indução anestésica, a gente faz a identificação do paciente, o sítio demarcado, a verificação de segurança. Antes da incisão cirúrgica, a gente confirma a presença de todos os profissionais necessários para o procedimento, confirma o posicionamento do paciente, o local a ser operado, confirma os materiais. Antes do paciente sair da sala de operação, a gente confirma o procedimento realizado, vê se houve intercorrências, faz a contagem das compressas, confirmação e encaminhamento do material, retirada do paciente, organiza todo o material, organiza tudo. O intraoperatório, ele se inicia com a recepção da paciente na sala operatória e lá vai ocorrer a avaliação de riscos, a implementação de intervenções, o procedimento cirúrgico e o transporte da paciente para a sala de recuperação pós-anestésica. Mas antes que o paciente chegue na sala operatória, como já foi dito, a gente deve organizar a sala e o material necessário, além de garantir desinfecções das superfícies. E assim que o paciente adentra a sala, precisamos garantir seu conforto e segurança, não podendo deixá-lo o paciente sozinho, verificar as necessidades dele, garantir privacidade, conferir acesso de sondas, instalar monitorização com oxímetro de pulso, termômetro, cardioscópio e esfigmomanômetro, além de registrar horário de início do procedimento, características do paciente e processos conforme o ocorrido. Então, no intraoperatório, nós temos a nossa paciente em monitorização, anestesiada com anestesia geral, e por isso precisaremos monitorar seus sinais vitais. A gente também vai realizar a antisepsia do campo operatório, e na necessidade de sondagem, iremos realizar a sondagem vesical. Também iremos verificar o posicionamento cirúrgico, para assim se iniciar o procedimento. Continuando na enfermagem no intraoperatório, é muito importante a documentação dos cuidados intraoperatórios, por exemplo, a contagem e confirmação de materiais utilizados durante a cirurgia e no final, antes do fechamento do paciente. E o quantitativo de pessoas na cirurgia, porque uma cirurgia é um procedimento que demanda estresse da equipe e quanto mais profissionais na sala cirúrgica, maior o risco de infecção para aquele paciente. Além disso, nós temos a lista de verificação de segurança cirúrgica, que foi construída, realizada pela Organização Mundial de Saúde. Com a aplicação dessa lista, a assistência cirúrgica torna-se mais segura. Então, é essencial que uma única pessoa lidere o processo da lista de verificação e, geralmente, é o enfermeiro circulante. Essa lista de verificação, ela vai dividir a operação em 3 fases, cada uma correspondendo a um período do tempo específico no fluxo normal de um procedimento. Então, o período anterior à indução anestésica, que seria a identificação, o período após a indução e antes da incisão cirúrgica, que seria a confirmação, e o período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida, que seria o registro. Então, na identificação, antes da indução anestésica, o coordenador da lista de verificação vai confirmar verbalmente com o paciente, quando isso for possível, a sua identidade, o sítio da cirurgia e o procedimento, e que o consentimento para a cirurgia foi obtido.
O coordenador confirmará visualmente que o sítio operatório foi marcado, se isto for aplicável, e revisará verbalmente com o profissional de anestesia o risco de perda sanguínea do paciente, dificuldades com as vias aéreas e alergias, e também se uma verificação de segurança dos equipamentos anestésicos e medicamentos foi concluída. O ideal é que o cirurgião esteja presente nesse processo, porque ele pode ter uma ideia mais clara sobre a perda sanguínea prevista, alergia e outros fatores potencialmente para complicações. Porém, a presença do profissional cirurgião não é essencial para completar essa parte da lista. Na confirmação, a equipe vai fazer uma pausa imediatamente antes da incisão cutânea para confirmar em voz alta que a operação correta no paciente e o local correto estão sendo realizados. Então, todos os membros da equipe revisarão verbalmente uns com os outros os elementos críticos de seu plano para a operação, usando as questões da lista de verificação como um guia. Também irão confirmar que antibióticos profiláticos foram administrados nos últimos 60 minutos e que as imagens essenciais estão expostas adequadamente. Nessa fase, a presença do cirurgião é fundamental. No registro, a equipe revisará em conjunto a operação que foi realizada, a conclusão das contagens de compressas e instrumentos e a etiquetagem de qualquer amostra cirúrgica obtida. Também revisará qualquer mau funcionamento de equipamentos ou questões que necessitem ser envolvidas. E, finalmente, a equipe revisará planos-chave e preocupações a respeito da abordagem e recuperação pós-operatórias antes de retirar o paciente da sala de operações. Bom, a enfermagem no pós-operatório, ela se inicia a partir da transferência da sala de cirurgia para a sala, da sala de recuperação pós-anestésica, que é chamada abreviadamente, de RPA. E ela vai até a alta total da cirurgia. O pós-operatório ele pode ser dividido em 3 etapas. Tem a sala de recuperação pós-anestésica, que é iniciada após a saída da cirurgia até o momento da sala, até o momento de alta, dessa sala de recuperação. E aí depois tem a etapa imediata, que é as primeiras 24 horas, onde é iniciada com a alta da sala de recuperação pós-anestésica e a ida do paciente para a unidade de destino, que chamamos de unidade pós-operatória. E, por último, o imediato, que é logo depois das 24 horas, a 7 dias, e ela é encerrada com a alta desse paciente na unidade de internação específica para ele. Bem, o RPA é o local destinado para receber o paciente desde a saída do centro cirúrgico até a estabilização dos sinais vitais do paciente. Ela é a sala de recuperação pós-anestésica. Os cuidados de enfermagem nesse momento são conferir a identificação do paciente, fazer o exame físico, monitorar os sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, temperatura, nível de consciência, dor, manter as vias permeáveis, promover conforto, aquecimento, verificar as condições do sítio cirúrgico, se há sangramento, se tem fixação de sonda, de dreno, anotar todos os débitos dos drenos das sondas, fazer balanço hídrico, caso necessário, observar se há náusea, dor, vômito, fazer administração de analgésico, antiemético, antibiótico, conforme a prescrição médica, manter as infusões e se atentar para as infiltrações e irritações cutâneas, minimizar todos os fatores de estresse da paciente, orientar a paciente sobre o término de cirurgia. No caso, na nossa paciente, ela está traqueostomizada, provavelmente ela vai estar sedada, ela não vai estar muito consciente, mas mesmo assim é importante trazer esse conforto. E aí a gente vai também aplicar o índice da escala de Aldrich-Kulik para estabelecer os critérios de alta da sala de recuperação pós-anestésica. O que é essa escala? Essa escala vai avaliar a atividade muscular, vai avaliar a respiração, vai avaliar a circulação, a pressão arterial, vai avaliar a consciência e saturação de oxigênio. Quando o paciente ele recebe alta, essa escala ela tem que estar com um valor de 8 a 10, pelo menos, para poder ele ser liberado da sala de recuperação pós-anestésica pelo anestesiologista. Bom, a enfermagem no pós-operatório imediato vai ficar responsável por manter a manutenção do equilíbrio dos sistemas orgânicos, aliviar a dor e o desconforto desse paciente, realizar a prevenção de complicações pós-operatórias e o plano de alta, e orientações quando for o momento. O risco de complicações é sempre presente, pode estar sempre presente nos pacientes advindo da cirurgia. Então é importante que a equipe de enfermagem esteja atenta a qualquer mudança hemodinâmica desse paciente. Então o enfermeiro ele deve fazer essa avaliação, deve buscar o registro de controles gerais desse paciente, dos antecedentes clínicos, da fisiopatologia da doença que o levou à cirurgia, das intercorrências intraoperatórias e anestésicos que foram utilizados durante a cirurgia. E aí, a partir desse exame físico completo, é possível elaborar um plano de cuidados individualizado com esse paciente. Bom,
paciente, assim que estiver pronto, né, para ser transferido para a unidade pós-operatória, o enfermeiro do centro cirúrgico ou do RPA vai notificar que ele está pronto para ser transferido. E aí é importante o enfermeiro do setor, da unidade, né, de pós-operatória, avisar a equipe, né, que esse paciente está para chegar, e que eles possam, para que a equipe possa, né, preparar esse leito, verificar os materiais e se estão todos em condições de uso. E caso não esteja, que possam avisar, né, esse enfermeiro para que possa ser resolvido. É importante também avisar a equipe para ter cuidado, né, na hora da transferência da maca para o leito, né, onde o paciente vai ter o tubo da traqueostomia, os catéteres, as sondas. Então é importante esse cuidado. Além também, né, dos membros superiores e inferiores. As sondas e equipamentos que vir com esse paciente devem ser identificados e ajustados apropriadamente após a transferência. E aí, ao fim da transferência, o enfermeiro do RPA ou do CC, que é do centro cirúrgico, né, que veio responsável desse paciente, vai trazer algumas informações e vai incluir a história do paciente, o seu estado, as intercorrências no intraoperatório e até mesmo na sala, né, de pós-anestésico. Bom, na avaliação pós-cirúrgica, lembrando um pouquinho, né, que nosso paciente é pós-cirúrgico cardíaco, nós vamos planejar cuidados que vão visar a manutenção adequada da ventilação, a estabilidade hemodinâmica e a oxigenação. Então, é de extrema importância, né, que esse enfermeiro dessa unidade pós-cirúrgica, ele tenha esse conhecimento teórico e prático, né, para que ele possa intervir caso ocorra alguma mudança na condição desse paciente. Como eu disse, o paciente é um pós-cirúrgico cardíaco, então ele consegue ainda ser mais instável que outros pacientes cirúrgicos, até por conta mesmo da circulação extracorpórea, né, da manipulação cardíaca. É importante que esse paciente, né, ele seja posicionado em decúbito dorsal, para proporcionar esse retorno venoso adequado. Vamos estar monitorando também esse paciente, além de colocar também, né, a monitorização da oximetria de pulso, que é muito importante. A ausculta, o enfermeiro ele deve realizar essa ausculta de sons, né, respiratórias, certificando-se da localização do tubo endotraqueal, detectando um possível pneumotórax e até mesmo secreções. Vamos também estar coletando amostra de sangue para exames laboratoriais de rotina e gasometria arterial, que deve ser coletada nos primeiros 15 a 30 minutos da admissão desse paciente. E vamos estar solicitando um raio-x, que é importante para verificação, né? Além do tubo, verificar que a gente possa, né, diagnosticar qualquer intercorrência com esse paciente pela imagem. Então, vamos estar também pedindo um raio-x para a radiografia. Bom, as complicações pós-operatórias, o paciente de cirurgia cardíaca ele tem o risco de desenvolver complicações, né, devido à doença de base e ao trauma cirúrgico, que é muito grande. Então, o enfermeiro ele tem que saber lidar com esses problemas relacionados, né, à circulação extracorpórea e à hipotermia pós-operatória. Então, focando um pouquinho aqui os efeitos da circulação extracorpórea, o paciente ele pode ter essa hipotensão, né? Então, devemos estar atentos à temperatura, para qualquer coisa a gente possa intervir com a manta térmica, né? Essa hipotensão ela é muito comum após a circulação extracorpórea, né? Então, pode ocorrer também a diminuição do débito cardíaco devido à hipotermia, né, ao aumento da resistência vascular sistêmica e ao tempo também, né, que é prolongado da circulação extracirculatória. Pode ocorrer hemorragia devido à heparina sistêmica, pode ocorrer diminuição da mecânica pulmonar, né, que é essa disfunção pulmonar por diminuição de produção de surfactante, pode ocorrer diminuição de potássio sérico, pode ocorrer diminuição de magnésio sérico, entre outras diversas complicações de efeito, né, pós-circulação extracorpórea. Então, é importante que o enfermeiro esteja atento a qualquer mudança hemodinâmica desse paciente para que ele possa intervir, como eu disse anteriormente. A disfunção neurológica, né, que também é comum em paciente que pode, né, de circulação extracorpórea, e a infecção na ferida também é muito importante que o enfermeiro esteja atento, né? Pode ocorrer uma elevação de temperatura durante as primeiras 48 horas após a cirurgia, e é até uma resposta normal, né, da circulação extracorpórea, então ele não é um fator determinante para identificar essa infecção da ferida. E também vamos ter que estar lidando também com a dor, né, pós-operatória desse paciente. Bom, e agora nós vamos falar sobre os diagnósticos de enfermagem, que são muitos os quais a nossa paciente está exposta, mas destacamos alguns.
que são risco de infecção, integridade da pele prejudicada, risco de lesão por pressão, troca de gases prejudicada, risco de desequilíbrio no volume de líquidos e risco de desequilíbrio da temperatura corporal e débito cardíaco diminuído. Bom, não tem como a gente deixar o risco de infecção de fora, pois além de se tratar de uma paciente de procedimento cirúrgico, né, ela também é uma paciente proveniente da UTI e muito provavelmente com o sistema imune comprometido. Então, esse risco de infecção ele está associado a procedimentos invasivos, controle asséptico ineficaz, né, na condução da cirurgia, tempo de internação e estado nutricional e imunológico dessa paciente, além de alterações na homeostase causadas pela circulação extracorpórea que a gente já viu. Então, as intervenções, né, de enfermagem incluem controle da infecção com técnicas assépticas, cuidados com o local de incisão e monitoração dos sinais flogísticos. Outro diagnóstico comumente encontrado é o de integridade da pele prejudicada, caracterizada por alteração na epiderme ou na derme. É um diagnóstico muito verificado em pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca e está relacionado à incisão cirúrgica. No caso da nossa paciente, é uma esternotomia, punções venosas e arteriais, lesões na pele devido ao posicionamento, como as lesões por pressão, e também pela traqueostomia e demais procedimentos realizados durante ali a cirurgia. Como cuidados, a gente tem a prevenção de lesão por pressão, controle de pressão sobre áreas do corpo, supervisão da pele e controle da pele e das feridas. E é claro também que a gente não pode deixar de falar do risco de lesão por pressão, e não é à toa que a própria professora Camila desenvolveu a escala ELPO, já sabendo do alto risco, né, de desenvolver lesão por pressão devido à extensão do tempo cirúrgico de 4 horas e meia, do posicionamento dessa paciente e também ao tempo de internação dessa paciente, né, já que ela é uma paciente de UTI. Então, entre as intervenções de enfermagem estão o uso de dispositivos de alívio, como coxins, posicionamento e alinhamento postural dessa paciente. A gente também pode pensar numa mudança, né, do material ali da superfície em que ela está posicionada e um reposicionamento transoperatório durante a cirurgia, né, se a cirurgia permitir. Outro diagnóstico é o de troca de gases prejudicada, né? Já que durante esse procedimento cirúrgico, a nossa paciente ela é induzida com medicações à parada cardíaca e então a oxigenação e o bombeamento do sangue acontecem de forma artificial pela circulação extracorpórea, né? E lá ocorrem as trocas gasosas e acaba havendo o risco de distúrbios de déficit ou excesso entre o oxigênio e o gás carbônico. E alguns cuidados de enfermagem incluem monitorar os sinais vitais, monitorar o padrão respiratório, monitoração ácido básica e posicionamento dessa paciente no leito. Outro diagnóstico é o de risco de desequilíbrio no volume de líquidos, devido a sangramento e alterações, né, no volume de líquidos decorrente da intervenção cirúrgica, da infusão, ou então perda pelos catéteres e drenos, distúrbio do sistema renal e da hemodiluição empregada na circulação extracorpórea, que leva a alterações hidroeletrolíticas, como alterações no cálcio, no potássio, no magnésio. E são eletrólitos, né, muito importantes na manutenção da homeostase. Então, como intervenção, né, de enfermagem, a gente tem a coleta da gasometria para poder avaliar e monitorar os níveis de eletrólitos no sangue, realização do balanço hídrico, monitoração dos sinais vitais e monitoração do estado hemodinâmico. Outro diagnóstico é o risco de desequilíbrio da temperatura corporal, né? Que é o risco de não conseguir manter a temperatura corporal dentro dos parâmetros normais. E isso ocorre muito devido à circulação extracorpórea, porque ela faz o resfriamento no início, né, da cirurgia para poder fazer a redução do consumo de oxigênio e um reaquecimento dessa temperatura ao final. Então, além do prolongado tempo cirúrgico, da inibição da termorregulação pelos anestésicos, a abertura de cavidades, exposição do paciente, né, aquele ambiente frio das salas cirúrgicas. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, os cuidados incluem monitorar os sinais de hipotermia e hipertermia dessa paciente, monitorar os sinais vitais e realizar o controle do ambiente, né, seja reaquecendo, ou então desligando o ar-condicionado, ou então fazendo uso de manta térmica, né, se estiver disponível e se for necessário. Outro diagnóstico é o de débito cardíaco diminuído, que se caracteriza pela quantidade insuficiente de sangue bombeado pelo coração, né, para poder atender às demandas do corpo, devido à perda sanguínea decorrente do procedimento cirúrgico, manipulação cirúrgica e também devido à cardiopatia prévia que essa paciente apresenta. Então, como cuidados, a gente tem a monitoração dos sinais vitais, né, da frequência cardíaca, pressão arterial, pulso,
monitorização respiratória e da pressão venosa central dessa paciente, e também a gente precisa ter atenção à coloração da pele e das extremidades dessa paciente. Bem, eu vou falar um pouquinho da enfermagem no período perioperatório. O que é esse período perioperatório? Vai desde a decisão do médico da cirurgia até a alta efetiva, né, do paciente. Nesse período, existe uma sistematização da assistência de enfermagem nesse perioperatório, que a gente chama de SAEP. Ela é a sistematização de todas as etapas de cuidados a serem realizadas no cuidado cirúrgico do paciente, detectando problemas, planejando ações, implementando estratégias de cuidado, avaliando se as estratégias foram efetivas. Aí temos as etapas de visita pré-operatória, planejamento de assistência perioperatória. Aí a gente faz a implementação da assistência, avalia a assistência por meio da visita pós-operatória de enfermagem e aí reformula uma assistência que vai ser planejada ainda. Quais são os objetivos, né, dessa sistematização de assistência? Ajudar o paciente e a sua família a compreender e se preparar para o tratamento anestésico cirúrgico proposto, prever, prover e controlar recursos humanos e materiais necessários no ato anestésico cirúrgico, diminuir o máximo de riscos decorrentes da utilização dos materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento dos procedimentos e diminuir o máximo os riscos inerentes de ambiente do centro cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésica. Bom, então a gente percebeu um pouquinho, né, deu para visualizar a importância desse enfermeiro no setor, né, de cirurgia, desde o início ao momento de alta desse paciente. Então a gente espera que possamos introduzir isso na nossa prática, que possamos ter trazido um pouquinho, né, do que nós realizamos em cada conduta, em cada etapa. Então é isso o nosso trabalho e agradecemos a quem ficou até o finalzinho. Obrigada, até a próxima.